Alô, pessoal! Tranquilito no mais? A questão ambiental tem cada vez mais relevância na agricultura. Sobre o tema, conversei com a doutora Thaís Kozer e o mestre Acácio Martins. A conversa foi sobre os benefícios de fertilizantes fabricados com amônia verde e seus impactos na agricultura e no clima. É imperdível! Pessoal, com muito prazer eu estou aqui com dois agrônomos da Yara, a doutora Thaís Kozer e o mestre Acácio Martins. Nós vamos conversar sobre produtos, questões ambientais, assuntos extremamente importantes na nossa atualidade. Então já vamos à primeira pergunta. Thaís e Acácio, tanto se fala da amônia verde, dessas questões ambientais, e qual a importância disso para os produtores rurais? E por que a Yara vem investindo tanto nesse tema? Ei, Nelson, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês de novo, com o colega Cássio. Nelson, respondendo a sua pergunta, a gente vem observando diversas consequências, né, ou impactos da mudança climática, do aquecimento global no mundo. E existem diversas contribuições ou metas de países para que ocorra essa diminuição dos gases de efeito estufa, né? E entre esses gases, um dos principais é o dióxido de carbono, óxido nitroso e metano. E a gente tem, inclusive, algumas metas no Brasil, e posso citar, né, alguns programas que nós, da Yara, temos nos envolvido bastante, que seria o programa ABC+, e também o próprio Renova Bio, né, com foco com as culturas aí de cana e milho, principalmente. E quando você me pergunta a principal razão e por que a Yara tem focado nisso, nós vamos perceber que a agricultura é um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa. Então, representa em torno de 20% dessas emissões vem da agricultura. E o principal fator dentro da agricultura é a mudança de uso da terra, que representa em torno aí de 40% a 45%. Mas os fertilizantes, né, principalmente os nitrogenados, eles têm uma contribuição aí em torno de 11%, 10% a 12%. Então, dessa forma, respondendo a sua pergunta, pode ser um grande aliado para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa, que seria o uso de fertilizantes nitrogenados, principalmente. E quando a gente vai mostrar um pouco dessa contribuição ou participação desses fertilizantes nitrogenados para a pegada de carbono, ou seria todo aquele gasto de dióxido de carbono equivalente, né, desde a produção do fertilizante até a colheita do produto, seja ele os grãos, milho, seja soja, seja algodão, você tem essa pegada de carbono, quanto de dióxido de carbono equivalente que você emitiu durante toda essa rota. E aí, quando a gente pega os fertilizantes e algumas culturas, o que a gente observa? Que para a cultura do café, por exemplo, que você acaba adubando com fertilizantes nitrogenados, uma dose bem alta, bem considerável, você tem a produção de nitrogênio, né? Nas plantas de produção de fertilizante nitrogenado. E o uso de nitrogênio, que seria quando você usa esse adubo no solo, quando você aduba esse solo, a contribuição é de 67% para a cultura do café. Então, representa bastante, né? Representa uma boa perspectiva aí de diminuição dessa emissão de carbono na cadeia de produção de café. Quando a gente olha outras culturas, como, por exemplo, algodão, milho, cana-de-açúcar e laranja, essa contribuição ou essa participação varia aí de em torno de 56% a 30%, o que é considerável, né, bastante aí, desde a produção do fertilizante nitrogenado até a porteira da fazenda. Mas qual é a diferença dos fertilizantes nitrogenados e como o produtor rural pode reduzir suas emissões? Claro, Nelson. Inclusive, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo,
né, de como o produtor pode diminuir essa pegada de carbono, desde a produção ali do fertilizante nitrogenado até a porteira, né, da fazenda. E como exemplo, nós trouxemos aqui um exercício de um trabalho de pesquisa que desenvolvemos em parceria com o Grupo GAP, da Exalc, desde 2016 até 2019, então esses dados são equivalentes a um trabalho de 4 anos, e fizemos um exercício de, se por acaso o produtor ele fizer uma compra de fertilizante vindo de diversas origens, por exemplo, o nitrato de amônio e cálcio, que nós chamamos de CAN, C-A-N, vindo da China, vindo da Rússia, da Europa, e como exemplo nós colocamos aqui o Yara Bela, tá? Que inclusive quando a gente faz essa comparação entre fertilizantes nitrogenados da Europa versus Yara Bela, essa emissão ainda é um pouquinho menor, que o colega Cássio vai explicar ali para vocês um pouquinho. E a gente tem ainda a compra de fertilizantes nitrogenados com o uso da amônia verde, né, que é uma amônia, que é a principal matéria-prima de produção de fertilizantes nitrogenados, que é produzida a partir de fontes renováveis, tá? Então, quando a gente observa esses 4, né, fertilizantes nitrogenados, a gente vê que eles têm diferentes pegadas de pegada de carbono. Então, à medida que você passa de fertilizante da China até um fertilizante que tem como matéria-prima a amônia verde, você pode diminuir essa emissão de dióxido de carbono, tá? Equivalente em até 36%. E a contribuição, como eu mostrei, como eu falei anteriormente, ela pode chegar de 30% até 60% a 65%, tanto a produção desse N, quanto também o uso desse fertilizante nitrogenado aplicado no solo. Mas um outro ponto interessante é que, além dessas emissões pela produção do N e pelo uso de fertilizante no solo, nós temos, por exemplo, a decomposição de resíduos vegetais, o residual da colheita na área, nós temos também o uso de energia elétrica, o uso de diesel, né, pelo transporte desses fertilizantes. Então, tudo isso foi computado aqui nesse exemplo que eu trago para vocês. Já falando em amônia verde, como foi falado pela Thaís, seria importante a gente ter uma ideia, né, já que essa amônia verde contribui muito com a redução da emissão de carbono na produção, em toda a cadeia da produção vegetal. Como é que a gente pode prever e quando chegará ao mercado esses fertilizantes feitos com amônia verde? Nelson, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você e com a Thaís, falando sobre esse tema que tem sido tão discutido, né? Tem estado tanto em pauta. E muito interessante que essa ideia saiu lá do artigo do professor Heitor, né? E do time dele, falando sobre amônia verde, né? E, inclusive, uma área que a Yara já vem trabalhando há bastante tempo. Então, vamos falar de amônia verde, né? A gente já tem previsão de entrega dos primeiros lotes para 2024. Inclusive, aqui no Brasil, né, a Yara já assinou um memorando de entendimento junto com a Cochupé, para a Cochupé ser o primeiro parceiro a trazer esses fertilizantes para o Brasil e viabilizar a utilização desses fertilizantes na cultura do café. Então, vai ser a primeira cultura aqui no Brasil, está entre os 3 projetos do mundo da Yara. Então, a gente tem outro projeto com batata, por exemplo, na Argentina, e um outro, uma cooperativa de trigo na Finlândia. Então, para ter uma ideia, que esse projeto pioneiro, né, que a gente conseguiu trazer para o Brasil também uma parte desse primeiro fertilizante. Agora, a gente precisa voltar um pouquinho também, Nelson, porque a Yara está investindo em descarbonização da produção de nitrogênio já desde 2005. Para você ter uma ideia, os pesquisadores da Yara desenvolveram uma tecnologia que chama de catalisadores para abatimento de óxido nitroso. Esse óxido nitroso ele é formado na produção de ácido nítrico, né, que junto com a amônia são matérias-primas da produção de fertilizantes à base de nitrato. Então a gente já tem, né, fertilizantes com uma pegada de carbono 50% a 60% menor do que os nossos concorrentes que não utilizam essa tecnologia.
Então, se a gente for comparar com outros fertilizantes do mercado, né, na Europa toda, a Yara acabou abrindo patente, então todos os nossos concorrentes na Europa usam essa tecnologia, mas fora da Europa, muitos deles ainda não utilizam. Então, é um fator muito importante, ele impacta bastante na pegada de carbono. E como a gente consegue rastrear da onde está vindo o fertilizante, a gente garante, né, tem uma certificação em terceira parte, que garante que esses nossos fertilizantes hoje já têm uma pegada menor do que o mercado. Agora, falando de amônia verde, né, e de rotas de produção, para o pessoal até conhecer, né, existem outras rotas, né? A gente trouxe as 5 principais aqui para falar um pouquinho. Então, a Thaís comentou anteriormente, né? Se o fertilizante vem da China, por exemplo, tem uma pegada de carbono, se vem da Rússia. Por quê? Porque depende da rota de produção que esse país usa. Então, quando a gente fala de amônia marrom, é muito utilizado ainda na China, porque a matéria-prima é carvão. Então, acaba sendo o fertilizante que mais impacta em emissões de gases de efeito estufa. Depois a gente tem o gás natural, que é predominante no mundo inteiro, todos os países grandes produtores de nitrogenados utilizam gás natural, que é a amônia cinza, né? Mais conhecido como amônia cinza. E depois vem as outras tecnologias mais sustentáveis, digamos assim, né? Como o fertilizante verde, que a gente está falando, né? Ele é produzido a partir da eletrólise da água. E para fazer esse processo de eletrólise, consome muita energia. Então, a energia elétrica tem que vir de uma fonte renovável para ele ser considerado fertilizante verde. Seja eólica, hidrelétrica ou solar. Ele se classificaria como fertilizante verde. O fertilizante azul é uma variação, porque continua utilizando o gás natural como matéria-prima, porém o CO2 ele é capturado e ele é estocado no solo em grandes profundidades. Então, também a gente consegue, com a amônia azul, produzir fertilizantes de baixíssima pegada de carbono. E aqui no Brasil, Nelson, também já para 2024, a gente vai iniciar a produção em Cubatão do que se classificaria como fertilizante verde musgo. Por quê? Porque a gente vai utilizar biometano. Biometano produzido de uma usina de cana-de-açúcar. A gente vai produzir o biometano, levar para a fábrica, produzir o fertilizante de baixíssima pegada de carbono e retornar esse fertilizante para o campo para ser usado na cultura de cana-de-açúcar. Então, a gente vai fechar o ciclo completo aí, que a gente chama de economia circular, que seria o mundo ideal, né? Então, para dar um exemplo, né? Vamos colocar em números. Um exemplo de amônia marrom, para nitrato de amônio, por exemplo, para cada quilo de N que o produtor utiliza na lavoura, a gente vai estar emitindo 10,4 quilos de CO2, só para a produção do fertilizante. Quando a gente fala do exemplo da Rússia, né, para nitrato de amônio, a gente fala em 7,2 quilos de N por quilo de CO2 equivalente por quilo de N. Com a nossa tecnologia, né, dos catalisadores para abatimento de óxido nitroso, a gente já reduz bastante essa pegada de carbono para em torno de 3,4. Que inclusive é um pouquinho menor do que a média até da Europa, tá? A Yara tem uma série de projetos de eficiência energética nas plantas, então acaba sendo um pouquinho menor do que a média europeia. E a gente tem as outras 3 alternativas mais sustentáveis, digamos assim, né? E pode ser que no futuro, Nelson, a gente tenha no Brasil diferentes rotas para a produção de fertilizante. Pode ser que venha amônia verde, amônia azul ou a própria amônia do biometano. Isso para o produtor na ponta, para ele vai fazer pouca diferença a cor da amônia. E sim que esse fertilizante é muito mais sustentável do que o convencional. Tá? E o importante disso tudo é que a gente tenha rastreabilidade de toda a cadeia e que tenha realmente uma terceira parte certificando, né? Garantindo que isso realmente está sendo feito. A gente já viu o impacto, né, pessoal, no fertilizante dessa questão de emissão de carbono, da pegada desse carbono. Mas a pergunta é, no dia a dia nosso, no cafezinho, no pão, no pãozinho, no café da manhã, na nossa alimentação, qual é o impacto disso? Qual é a importância desta questão? Nelson, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Por quê? Primeiro, que o fertilizante vai continuar sendo o mesmo. A gente não vai mudar nenhum atributo de qualidade física, de qualidade química. Porém, o impacto na redução de emissões, ele é direto.
Então, como a Thaís comentou até anteriormente, né, o café, que é uma cultura muito intensiva no uso de nitrogênio, esse impacto vai ser maior, a redução vai ser maior. Então, no café, por exemplo, a gente tem estimativas de redução de até 30% na pegada de carbono do café. É muito significativo. Quando a gente fala de outras culturas, né, como o trigo, e aí acaba afetando a produção de pão, por exemplo, né, uma redução de 15% na produção de pão, da pegada de carbono do pão. Laranja, outras culturas também em torno de 15%. E no etanol, né, a gente está falando muito de RenovaBio, de biocombustíveis, de desenvolver ainda mais a cadeia de transporte sustentável no Brasil, também vai ter uma redução em torno de 12%. Excelentes informações. Eu agradeço em meu nome e de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, a participação de vocês, Thaís e Cássio. Mas, antes de terminar, a gente gostaria de saber quais são as considerações finais que vocês teriam. Nelson, nós que agradecemos a oportunidade, e eu queria trazer alguma coisa bem interessante, fico feliz que a gente tem esse espaço. A Yara, ela foi a primeira empresa a produzir o primeiro fertilizante nitrogenado ali entre 1905 a 1907, na Noruega. E hoje, né, interessante isso, é que essa fábrica, né, que foi a primeira a produzir esse fertilizante nitrogenado, é considerado hoje patrimônio industrial mundial da Unesco. E naquela época, né, entre 1905 e 1907, nós tínhamos um empreendedor, um pesquisador, que o grande desafio era acabar com a fome na Europa naquela época. E eu acho que hoje isso não seria diferente. Então, nós temos um desafio muito grande, que é diminuir as emissões de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo diminuir o uso da terra, e com isso nós precisaríamos aumentar a eficiência de uso de todos os recursos em áreas produtivas hoje, então, ou seja, aumentando essa produtividade. E a Yara hoje trabalha com essa perspectiva de alimentar o mundo e com sustentabilidade. Então, eu acho que eu termino aqui trazendo um pouquinho dessa história, dessa curiosidade, e agradecendo também pela oportunidade, Nelson. Bom, Nelson, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Estar falando aqui junto com a Thaís. Espero poder voltar aqui no canal também em breve para atualizar vocês de todos esses projetos que a gente está conduzindo aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Thaís e a Cássio. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Nelson. Tchau.